Olá, bem-vindos. Na terceira semana, continuando os nossos estudos, né, da disciplina Lógica de Programação. Agora eu vou estar dando um exemplo de outro exemplo de algoritmos, né, que a gente vai fazer aqui utilizando o aplicativo Visual G, né? O Visual G, conforme eu dei as instruções na segunda semana, você pode baixar ele gratuitamente no site, né? Se você não sabe como baixar, assista o vídeo disponibilizado na semana 2, né? Para você estar baixando aí o arquivo para você compilar algoritmos em Portugal, ou pseudocódigo, né? Toda vez que você dá um clique duplo no arquivo do Visual G, ele abre uma parte, né, uma seção aqui para você desenvolver os seus algoritmos, né? Já isso aqui já vem pronto, né? Já vem por padrão do algoritmo, né? Isso aqui são os comentários, né? Isso aqui não é obrigado você ter. Se você quiser apagar isso aqui, você pode apagar. Mas se você quiser colocar, né? Aí, disciplina lógica de programação, coloca o seu nome, você pode também, né? E colocar a data atual, né? Não colocar o seu nome completo, né? Então, se você quiser fazer seu algoritmo deixando esses comentários, você pode. Se você quiser retirar, é só apagar, né? Então, você pode deixar assim. Aqui é a variável, o local onde você vai criar as variáveis, e aqui no início é o início da seção de comandos, né? E então ele vai ter esse escopo aqui, né? O seguido da palavra algoritmo, né? Lembrando que essas partes aqui sublinhadas de azul, né? Com a cor azul e sublinhado, vocês não podem apagar isso aqui. Se eu apagar isso aqui, por exemplo, né, meu algoritmo vai dar erro, né? Ou o início, por exemplo, ou então vir aqui apagar aqui a palavra reservada algoritmo, né? Aqui você pode dar um nome para o seu algoritmo, né? Então você pode alterar isso aí, tá bom? Mas você nunca pode alterar aqui onde está escrito nome, né? Criar suas variáveis, mas nunca apagar essas palavras reservadas. Fim algoritmo, início, var, algoritmo, tá bom? Então vou colar aqui um exemplo que eu já tenho pronto, né? Para facilitar a gravação da videoaula, né? Eu tenho aqui um exemplo, né, de um algoritmo para calcular soma e média de quatro números, né? De quatro números informados, né? Então, esses números são do tipo inteiro, né? Variáveis do tipo inteiro, né? Então, aqui neste local, começando a minha seção de declaração das variáveis, né? Eu coloquei aqui, construí, criei minhas variáveis, né? A variável no 1, no 2, no 3, no 4 e a variável soma, que vai receber a soma, né? Então, porque eu preciso somar esses números e depois calcular a média aritmética desses números, tá bom? Então, inicializando aqui com a palavra reservada início, né, o meu algoritmo, aqui eu tenho esse comentário aqui, isso aqui também você pode mudar isso aqui, né, deixar assim, por exemplo, só seção de comandos, né, se você quiser, não é obrigado a deixar só aquilo ali, não, põe assim, dois pontos. Então, vou colocar só seção de comandos, né. É, então, aqui eu tenho os meus comandos para fazer com que o algoritmo funcione, tá bom? Aqui, relembrando da semana passada, eu só coloquei aqui escreval, né, para soltar a linha, porque senão eu vou mostrar isso na prática para vocês, né? Vamos, por exemplo, deixar aqui. Vou tirar o L, né? Não, depois eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes de mais nada, vamos entender como funciona o meu algoritmo. Então, o primeiro comando aqui, né? Isso aqui é um comentário, né? Que vai surgir lá na tela. Olá, tudo bem? Estou no curso técnico em redes de computadores. Aqui também, se você quiser retirar, você pode. Isso aqui não é obrigado, não. Não faz parte do algoritmo. Então, eu vou tirar esse comando, né? Porque isso aqui a gente usou no exemplo que eu mostrei na semana passada e eu aproveitei esse comando aí. Mas não é obrigado você colocar isso, não. Pô, você pode também, por exemplo, escrever sim, para você saber que algoritmo que você está escrevendo, né? Escrever, por exemplo, aí, algoritmo, aí vai imprimir isso aqui na tela. Algoritmo para calcular a soma e a média de quatro números inteiros, certo? Isso aí vai ser impresso na tela. São tipo um título do seu algoritmo, né? Quando inteiros. Fecha parênteses, nunca esquecer, né? E fecha aspas duplas, né? Então isso aqui é como se fosse um título para o seu algoritmo, né? Quando a gente compilar ele, vocês vão ver que essa frase vai ser mostrada lá na tela, tá bom?
Então aqui é o primeiro comando, né, o comando de é, saída de dados, né, estou mandando digitar o primeiro número, né, que é o num1, né. Então nesse local eu vou imprimir essa mensagem aqui para você saber, né. Se você retirar esse comando, vai funcionar da mesma forma, né. Só que às vezes quando você compilar o seu algoritmo, você vai ficar um pouco perdido, saber o que fazer. Então, para isso que serve essas frases, né, como se fosse o título, para te instruir que você instruir o usuário ou você mesmo para que deve ser feito, né? Então, está mandando a pessoa digitar o primeiro número, informar ele, né? E quando esse número for informado, né, ele vai ser guardado aqui na variável num1, né, através do comando de entrada de dados, né, que é o comando leia, né, que a gente aprendeu na segunda semana, né. Aí o próximo comando, mais um, está mandando informar o segundo número. Aí aqui mesma coisa, vai guardar no comando de entrada de dados, através do comando leia, né, a variável no 2, vai ler a variável, certo? A mesma coisa aqui também, informar o terceiro número, e guardar o terceiro número na variável num3, o terceiro número que foi informado. E assim por diante, né? Mandando informar o quarto número e guardar esse número informado na variável num4, através do comando leia, bom? Comando de entrada de dados. E depois que foi feito isso, foi atendido, né? Então já foi informado os quatro números. A partir do momento que foi informado, agora que vem os cálculos, né? Então agora que vai ser feita a soma desses números, né? Então para a gente somar, né, como se fosse uma equaçãozinha matemática, né? Então a variável soma, ela vai receber a soma desses quatro números, né? Então a gente aprendeu que o comando de atribuição, né, que é representado por essa setinha, que criada pelo símbolo de menor, seguido do símbolo do hífen, aqui, através do teclado, né? Então se eu colocar o símbolo de igual aqui, não vai funcionar. Então tem que ser esse símbolo aqui de atribuição, que é criado através do símbolo menor e seguido do hífen, tá? Para o algoritmo funcionar corretamente. Então é só fazer isso, né? Então toda vez que eu fizer um cálculo, é só eu fazer a soma, né? Então aqui eu vou usar os operadores, né, aritméticos, né? Por isso que a gente aprendeu sobre os operadores aritméticos. Você vai usar, se eu quero somar, então eu vou colocar o símbolo de soma, né? Então vai somar essas três variáveis, né? Os números que foram informados pelo usuário, né? Então vão ser guardados aqui nessas variáveis, né? E depois, finalmente, o cálculo da soma será guardado na variável soma, que foi declarada aqui em cima, que é do tipo inteiro, tá? Se eu digitar números com casas decimais, o meu algoritmo não vai funcionar, porque ele é um algoritmo do tipo inteiro. Se eu quiser somar números do tipo, por exemplo, usando casas decimais, eu teria que pôr isso aqui como números reais, tá? A média, né, que a variável média, depois a gente vai estar aqui embaixo, né, para calcular a média aritmética desses números. Então nós sabemos, né, que vocês aprenderam lá na matemática, quando a gente quer calcular a média aritmética de números, é só somar todos os números e dividir pela quantidade de números, né? Então eu sei que a quantidade de números é 4, né? Então é só eu pegar a variável soma, que vai me dar esse resultado dessa soma, e dividir por 4, né? Então, para facilitar. Se eu colocasse aqui também no 1 mais no 2 mais no 3 mais no 4 e dividir por 4, também vai funcionar, né? Só que para facilitar, como eu já guardei o resultado dessa soma aqui na variável soma, então somente basta eu escrever aqui a variável, o nome da variável soma e dividir por 4, que vai ser guardado na variável média, né? Então, a variável média, eu declarei ela como do tipo real, né? Que pode ser que esse resultado aqui fique em casas decimais, né? Então, se eu não pôr ela como números reais, então não vai funcionar meu algoritmo, né? Porque muitas das vezes, quando a gente vai calcular a média aritmética, sempre costuma vir em várias situações o resultado em casas decimais. Então, por isso que eu criei a variável média do tipo número real, tá bom? E aqui embaixo vai me mostrar os resultados dos meus cálculos, né? Então eu coloquei esse título aqui para facilitar e imprimir na tela aqui, né? Vai ser impresso na tela a variável
e vai mostrar para mim o resultado, tá bom? Então aqui eu coloquei a soma dos números digitados vai imprimir na tela essa soma através da variável soma. Aí a última opção, a média dos números digitados vai imprimir lá na variável média, né? Então, e aqui eu finalizei meu algoritmo, né? Não tem que fazer mais nada. Então vamos compilar isso aqui para a gente entender como funciona. Então vamos novamente aqui clicar no botão Run, executar, né? Toda vez que você quiser compilar um algoritmo. E depois clicar na opção rodar o algoritmo. Se você pressionar também a tecla F9, também vai funcionar. Tá vendo? Agora a gente já compilou, né? E toda vez que você compila o seu algoritmo, se apresentar essa tela preta aqui, quer dizer que seu algoritmo está funcionando corretamente, né? Se apresentar algum erro, não vai aparecer essa tela aqui, tá bom? Então, olha, aí que eu mandei, aqui por isso que eu coloquei o título, né? Por isso que é interessante. Aqui, aí imprimiu aqui na tela o título do meu algoritmo, né? Algoritmo para calcular a soma e a média dos quatro números, a soma e a média de 4 números inteiros, tá bom? Então, o meu título está sendo mostrado aqui. E aqui, por isso que eu peço, né, para você informar, dar instruções para o usuário, né? Então, toda vez que você está num programa lá de computador, ele manda lá digitar o seu nome, né? Então, é por isso que a gente deve dar instruções, né? Isso não é obrigatório, essas instruções aqui, mas é importante que você coloque para você dar instruções para o usuário, o que ele deve fazer, certo? Se fosse para ele informar o nome, você colocaria o título lá, informe o seu nome, né? Iria ser mostrado aqui na tela a mensagem, né? Então, vamos lá então, vamos compilar. Vamos informar o número 2, né, como primeiro número, e depois pressionar o Enter, para passar para a próxima instrução. Estou mandando digitar agora o próximo número. Vamos colocar o 3. E sempre que você digitou, pressione a tecla Enter, tá bom? Pronto, agora está me mandando pressionar o terceiro número, graças a essas instruções que eu escrevi aqui, né? Essas instruções que eu coloquei entre aspas duplas e entre parênteses, né? Se eu nunca tivesse colocado essas frases, eu não sabia o que fazer, né? Vamos colocar número 4, por exemplo. Pode colocar qualquer número. Então, lembrando que toda vez que eu informar um número, eles serão guardados nas variáveis que eu criei aqui em cima, correto? Então, pressiono o Enter novamente, mandando informar o quarto e último número, graças aqui ao comando que está aqui no algoritmo, né? Informar o número 5. Aí, quando eu informar o último número, ele vai me mostrar o resultado a seguir, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar o Enter e já me mostrou o resultado, né? Porque eu fiz tudo corretamente, a sequência de passos, né? Então, a soma dos números que eu digitei é 14, né? Se você for fazer na calculadora, aí você vai descobrir que isso aqui está corretamente certo, né? E a média dos números digitados é 3,5, né? Então, ó, já deu um resultado com casas decimais, né? Se eu não tivesse criado a variável do tipo real, aí não me iria me apresentar esse resultado correto, né? Então, por isso que quando eu for usar média, criar variável usando para toda vez que eu vou fazer um algoritmo, né, para calcular a média aritmética, eu devo então colocar ela como do tipo real, tá bom? Então o algoritmo foi executado corretamente, me apresentando o resultado na tela, tá bom? Então é mais um exemplo aí do uso de algoritmos, tá bom? Beleza, posso fechar aqui porque já deu certinho, né? Quando eu fecho aqui também do lado, aqui me mostra o que foi compilado, tá bom? O que foi o que eu fiz lá, início da execução, né? Aqui pode analisar isso aqui que você vai ver também. Vamos aprender agora a salvar o nosso algoritmo, né? Para a gente salvar, a gente vai lá em arquivo. Você vai precisar salvar para postar no ambiente, né? Clicar aqui no salvar. Eu vou colocar uma pasta na lógica de programação, né? Dá um clique em documentos e procurar uma pasta aqui que eu já tenho pronta, lógica de programação. Vou calcular aqui exemplo. Pode colocar o nome que você quiser e clicar aqui no botão salvar. Sim, né? Porque eu já salvei lá, né? Então vamos substituir aqui. Pronto, salvei o meu algoritmo. E a gente continua na próxima videoaula.